Eu vou me permitir iniciar esse nosso último segmento com um depoimento dinossáurico, no sentido de provocar vocês aqui. Digo dinossauro porque ele é de 72 e eu estava lá exercitando no início do Fantástico, com o Zé Itamar de Freitas, a preocupação em começar a botar ciência na televisão. E por quê? Porque na época havia uma dificuldade política muito grande da gente botar a realidade brasileira, determinadas matérias começaram a ser censuradas. Então, só cabia uma solução, ou se ia para o misticismo, ou para a questão esotérica, ou se utilizava a ciência. Daí, uma questão para você, Ildeu. Esse caráter crítico, tão falado aqui que a ciência precisa ganhar, no momento que se usa na semana todo um processo de divulgação da ciência, na verdade uma sedução, um atrativo, qual o espaço que fica para uma visão crítica que não seja essa utilização, como eu citei no caso do Início Fantástico, como um caminho de uma coisa que substitua, né? Eu acho que não tem contradição. Eu acho que o fato de seduzir as pessoas para a ciência, que é um dos objetivos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está ocorrendo agora em todo o Brasil, é exatamente mobilizar a população, abrir as instituições de pesquisa, as universidades, para que haja uma interação da comunidade científica, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia com a população. Quer dizer, e mostrar as belezas da ciência, olhar para o céu, fazer atividades em praças públicas sobre ciência, atrair as escolas para dentro das instituições de pesquisa em dias de portas abertas, fazer oficinas, relacionar a ciência com arte, com teatro, os vídeos científicos que estão sendo passados no país inteiro. Isso é uma maneira de você seduzir, mas isso não diminui a nossa capacidade crítica, a importância de fazer com que as pessoas reflitam. E isso é uma atitude científica, refletir sobre a própria ciência. Então eu acho que essas duas questões não estão em contradição. Nós queremos uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que entusiasme o Brasil, que comece a construir uma presença maior da ciência na cultura de todos nós, mas que também que a ciência seja olhada de uma maneira crítica. Quer dizer, todo o aprendizado nas escolas, o papel que as universidades têm, que os institutos de pesquisa têm, está também relacionado com passar um conhecimento científico, mas também de maneira crítica. Então é importante que a gente consiga conciliar essas duas atividades que são, de fato, cerne da atitude científica diante do mundo. Tá. Henrique, como nesse critério de sedução, por exemplo, a atividade do MAST envolvia muito crianças, né? E um pouco atraí-las para a ciência. Né? Como é que funciona? Mas uma preocupação constante que nós tivemos e que o MAST continua adotando é o seguinte, não é a divulgação de ciência para a criança que pode dar uma solução para o problema que a gente vê na sociedade, quer dizer, o desconhecimento da ciência e, ao mesmo tempo, o consumo da ciência cada vez maior. O exemplo que o Enio deu do celular, o micro-ondas, toda a tecnologia dos DVDs e CDs e tudo, isso tudo invadiu absolutamente a sociedade que a gente vive. Não é a criança, ainda mais numa sociedade como o Brasil. A educação é feita pela família extensa. A criança ela é educada no colégio, ela é educada pelos pais, ela é educada pelos tios, pelos vizinhos. Então, o que o museu tentou, o MAST tentou fazer durante muito tempo e está investindo muito, é produzir uma linguagem que tenha diversos níveis de leitura. Ela atrai a criança, mas ela atrai também o adulto, porque é o adulto que leva a criança. Senão a gente teria só atividades escolares. Ou seja, estimular o pai a esse... É o pai entender que a ciência faz parte da bagagem cultural dele. É importante para ele saber ciência, assim como é importante para ele saber ler, assim como é importante para ele ter notícias de jornal e estar atualizado. Isso faz parte de uma bagagem cultural. Ele tendo isso, ele não vai ganhar mais no fim do mês, não é isso. Mas ele vai estar mais integrado a uma sociedade. Então, a meu ver, a divulgação de ciência voltada exclusivamente para um público infantil, ela carece de uma perna. Porque quem educa na maior parte do tempo é a família extensa. A escola dá uma contribuição, a igreja dá outra contribuição, mas é a família extensa que vai passar os valores primários, primordiais. Então, se a gente não atrai essa família extensa a levar a criança ou a ela própria ir, a gente vai estar fazendo uma parte do trabalho. E, para isso, a gente precisa trabalhar em diversos níveis de linguagem. Em uma mesma exposição, por exemplo, pode ter diversos níveis de linguagem. A gente pode tanto ter uma linguagem... adulto, como... por exemplo, os módulos interativos que são muito falados, coisas assim que são meio brinquedos,
tem um rendimento muito questionável, porque são mais brinquedos do que módulos interativos. Então é preciso a gente saber conciliar isso, saber que uma informação necessita uma linguagem e a gente tem que ter uma intenção. Há uma intencionalidade quando a gente faz uma exposição. Há uma intencionalidade quando um de nós escreve um artigo. A gente quer passar uma mensagem, a gente quer passar alguma ideia para um público que lê. Bem, aí eu perguntaria para vocês, então, como chegar lá? Ou seja, como a criança, essa questão do brinquedo, da interação com a coisa, seria até mais fácil, né? A Luísa tem até uma experiência específica, escreveu um livro para criança, voltar. Mas como seduzir esse adulto tão importante que o Henrique fala? Aí é o papel da imprensa só? Não, eu Ou acho atividades como da semana também? Como é que Olha, seria o eu caminho? acho que é fundamental nessa área de divulgação científica você ter os diferentes atores que fazem a divulgação científica, inclusive envolvendo o público mais fortemente, né? Quer dizer, a gente muitas vezes fala muito de divulgação científica, fala do divulgador, fala do veículo e esquece o público, né? Quer dizer, eu acho que tem que ter formas bem diferenciadas de divulgação científica, seja através da mídia, seja através de teatro, seja através de uma semana como a da ciência, seja através de novela, ou seja através de livros, seja através de museus de ciência. Quer dizer, ter esse bombardeio, digamos assim, de atividades de divulgação científica feito por instrumentos diferentes, por pessoas diferentes, com objetivos diferentes, enfim. Uma parte. Eu acho que é exatamente o que a Luísa está falando. A Semana de Ciência, por exemplo, abre para a população um espaço que era um espaço sagrado. Ninguém nunca entrou num laboratório, não sabe o que é um laboratório. Então, aquele espaço é aberto e isso atrai não a criança, mas atrai o adulto que quer saber o que tem naquele bairro, que era um lugar que ele não tinha acesso, né? A experiência que o Enio está fazendo de reuniões em várias cidades do Brasil chama atenção para a ciência, não da criança. A criança vai também, em grande número, mas chama da população como um todo. Ela vai entrar, talvez, pela primeira vez na universidade e vai descobrir o que é aquele espaço que até então ela não tinha acesso e tinha até vergonha de entrar. Ela não tinha um diploma, né? Aquela população estava excluída. A SBPC está fazendo esse trabalho importantíssimo de atrair. E ao atrair, você cria o Como é que está interesse. funcionando isso? Explica para a gente um pouquinho. Olha, quase todos os meses estamos realizando em diferentes cidades, particularmente no Nordeste, no Norte, mas fizemos também uma no Rio Grande do Sul, encontros em que são chamados professores do ensino médio, estudantes da universidade, e a universidade se abre a esse público e oferece cursos, oficinas, conferências. Há uma quantidade de conferencistas que vêm de outras partes do país, mas para dar uma ideia, são cerca de 200 atividades, uns 30, 40 conferencistas que vêm de outras partes do Brasil e que se encontram durante 3, 4 dias em uma cidade, em Belém, em Fortaleza, em Campina Grande, em Recife. Vamos agora a Manaus e lá se discutem temas de ensino, de fronteiras da ciência, de debates éticos, de debates de política educacional, com uma grande abertura e com uma... E está havendo um entendimento dessa população que tem o desconhecimento da ciência? Está acontecendo bem? Eu tenho a impressão que sim, são primeiros passos. Eu imagino que esse é um programa que deverá correr nos próximos 10 anos. E aos poucos vamos aprender a como se faz isto e encontrar, inclusive, instrumentos para melhorar a divulgação. Imagine você que as crianças da Amazônia estudam com livros que são escritos no Rio Grande do Sul. A fauna, a flora, o ambiente da Amazônia é completamente diferente daquele descrito nos seus livros. Preciso reescrever esses livros. E um dos objetivos desses nossos encontros é pensar novos textos que, no fundo, são uma grande divulgação científica. É uma possibilidade. Bem, Ildeu, nesse processo da ciência, esse aspecto que o Henrique chamou a atenção, você acha que vai ser importante realmente? As pessoas vão procurar entrar nos locais que nunca antes entraram? E por que não entram normalmente? Não poderia haver um procedimento de visitação mais constante? Sim, isso existe em vários países. Quer dizer, no Brasil a gente está começando. De fato, existem algumas universidades brasileiras, alguns institutos de pesquisa que já faziam essa atividade de dias de portas abertas.
de convidar a população para visitar os laboratórios, para expor o que fazem e fazer uma transparência, inclusive, de instituições que são mantidas pelo recurso que a população paga. Então, essa é uma atividade muito importante, que é feita em vários países e que nós estamos dando início agora com essa semana de maneira mais integrada no Brasil. Agora, esse ano nós estamos começando ainda em caráter, digamos, experimental. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Mas queremos que para os próximos anos isso se transforme numa tradição brasileira. Que as instituições de pesquisa, a comunidade científica e tecnológica, as universidades se abram em determinados momentos para a população, para que possa receber, informar melhor e que a população tenha o direito de saber o que é que se passa nos institutos e nas universidades que são financiadas, como eu disse, pelo dinheiro público. Nosso tempo está acabando, né? Acabou, eu agradeço aqui toda a presença e participação de vocês. E para você de casa, nós continuaremos abertos através da internet. No nosso site www.tomeciencia.com.br você vai poder encontrar tudo sobre o nosso programa e as dicas dos nossos convidados sobre como conhecer melhor a divulgação científica, onde procurar as coisas, e é bom que toda essa programação da semana que também pode ser vista no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Viu? Então não visite só o nosso, visite também do MCT. Bem, eu agradeço a vocês pela atenção e até a semana que vem.